Fala pessoal, beleza? Professor de História, Diego Novaes, e nesse momento, nessa aula de revisão, nós vamos estar falando sobre humanismos e renascimentos, tá certo? Esse é um dos nossos conteúdos para a prova de recuperação final, tá certo? Os principais pontos que serão abordados nessa videoaula são a passagem do mundo medieval para o mundo moderno, novas formas de pensamento, correntes filosóficas, humanismo e antropocentrismo, as transformações artísticas, científicas e culturais que vão ocorrer através do movimento renascentista e os principais autores literários, como William Shakespeare, por exemplo, tá certo? Então, tenha uma boa aula, assistam com muita atenção, tá certo? Qualquer dúvida, estamos à disposição, tá certo? Então, tenha uma boa aula e uma boa prova de recuperação. Até mais! Então, pessoal, aqui nós vamos começar falando sobre o humanismo. Esse humanismo, esse movimento humanista, ele marca a mudança de pensamento e na forma de compreensão do mundo. Porque, olha só, nós vamos ter essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, então nós vamos ter essa mudança também de pensamento, tá? Vamos entender aqui um pouquinho da seguinte forma. Na Idade Média, durante todo o período medieval, quem dominava cultura, a sociedade, na época, era justamente a Igreja Católica. E com essa passagem da Idade Média para a Idade Moderna, como o próprio nome sugere, moderno, novo, tá? Então, começa-se um novo movimento de contestação, claro, aos dogmas da Igreja Católica. Porque nesse contexto de transição, a partir do século XIV, começa então uma nova forma de olhar e de compreender o mundo. Tira-se a ideia da igreja como centro de todas as coisas e vamos colocar o homem como centro de todas as coisas. Na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre o conceito historiográfico da Idade Média, o que mudou, por que a Idade Média era chamada de Idade das Trevas. Enfim, na nossa próxima aula, nós vamos estar falando sobre isso. Então, o movimento humanista ele vai marcar essa mudança de pensamento e na forma de compreensão do mundo. Então, no decorrer da aula, também nós vamos estar falando sobre essa mudança, tá? Para que vocês possam entender. Então, ó, marcando aí a passagem da Idade Média para a Idade Moderna, onde o homem moderno ele começa a contestar os dogmas da Igreja Católica, certo? Dando continuidade, então, sobre o movimento humanista, né, quando nós estamos falando, os humanistas, que muitos eram cristãos, mas também tinham humanistas não cristãos, eles defendiam uma renovação do conhecimento. Por isso que é estudo de humanidades. Por quê? Durante a Idade Média, todo o conhecimento ele era centrado em Deus. Agora, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, nós vamos ter essa mudança. Tira-se Deus, tá, do centro do conhecimento e coloca-se o homem. Então, com isso, nós vamos ter o quê? A valorização da capacidade e do conhecimento humano, algo que não era valorizado na Idade Média. Tá? Então, com isso, os humanistas pretendiam ensinar aos alunos matérias como poesia, a gramática, a história, a filosofia, a matemática e a ética. E, além disso, os humanistas defendiam a retomada dos estudos da cultura clássica greco-romana, tá? Que nós vimos em outros momentos que a cultura greco-romana ela é uma cultura antropocentrista, porque ela valoriza o ser humano, tá? E na nossa próxima videoaula nós vamos estar falando o porquê dos humanistas e renascentistas quererem ignorar totalmente a Idade Média. Então, mas afinal de contas, quais eram essas críticas que os humanistas faziam em relação aos conceitos católicos? Que conceitos eram esses? Então, um dos conceitos que eram defendidos pela Igreja Católica era o teocentrismo. Teo, em grego, é Deus. Tá? O teocentrismo seria Deus como centro de tudo. Na Igreja Católica, tá? Deus é o fundamento de todos os fenômenos do universo. Então, os humanistas criticavam
essa ideia desse movimento. Por quê? Porque ele não valorizava a razão e a capacidade humana, porque Deus estaria no centro de tudo, o homem é incapaz e ele é totalmente dependente de Deus. E um outro conceito que era criticado pelos humanistas e defendido pela Igreja Católica era o geocentrismo. Mas o que é isso? Geo, que em grego é terra, seria a Terra como centro do universo. Os defensores do geocentrismo acreditavam que os demais planetas e o Sol giravam em torno da Terra, como vocês podem observar aqui na imagem. Olha só, essa teoria aqui é de que a Terra, no centro do universo, e o Sol e os demais planetas giravam em torno da Terra. Essa teoria ela foi defendida pelo grego Cláudio Ptolomeu lá no século V e adotada pela Igreja como verdade absoluta. E isso, na Idade Moderna, com o movimento humanista, os humanistas passaram a criticar esse conceito defendido pela Igreja. Já que os humanistas criticavam os conceitos defendidos pela Igreja, o que afinal eles defendiam? Então, em oposição ao teocentrismo, os humanistas defendiam a ideia do antropocentrismo, o homem, que no grego é anthropos, né, como centro de tudo. Os humanistas entendiam que as pessoas tinham capacidade de compreender Deus e o universo usando a razão. Olha só, nessas duas obras que nós estamos vendo aqui, que é O Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, e a obra Deus e Adão, de Michelangelo, nós podemos entender o seguinte. Olha a obra de Michelangelo, por exemplo. O homem, Adão no caso, e Deus sendo semelhantes. Então, essa obra ela dá o entendimento de que o homem ele pode entender a criação do universo, a criação humana, a partir da razão. E o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, também ela dá esse entendimento. Ou seja, colocando o homem como centro de todas as coisas, valorizando a capacidade humana e colocando esse homem, esse indivíduo, como o centro de todo o conhecimento. Então, além disso, os humanistas também defendiam a teoria do heliocentrismo. Essa teoria, Hélio, Sol, né, o Sol como centro do universo, essa teoria ela foi defendida por Nicolau Copérnico, tá, de que a Terra realizava movimentos em torno de si mesma e de translação ao redor do Sol. Como nós podemos observar aqui, tá? O Sol no centro do universo e os demais planetas, cada um na sua translação, tá? Girando ao redor do Sol. Nicolau Copérnico, inclusive, ele era um astrônomo e padre da Igreja. E ele vai contestar a verdade absoluta defendida pela Igreja, que era a do geocentrismo. E ele consegue comprovar cientificamente de que ele estava certo e que a Igreja estava errada. Agora imagina o sufoco que foi a Igreja ter que, com o passar do tempo, reconhecer isso. Nicolau Copérnico, depois o Galileu Galilei, ele também foi muito perseguido devido a essa ideia defendida, porque é como questionar a Igreja, o conhecimento da Igreja, aquela coisa toda. Então, essa teoria do heliocentrismo, que inclusive nós aprendemos aí nas aulas de ciências, geografia, que a composição, né, do sistema solar é dessa forma, tá? Que é o que nós conhecemos hoje como heliocentrismo. E um dos principais nomes desse movimento humanista, de exaltação da capacidade humana e da razão, nós vamos ter Leonardo da Vinci. Todo mundo já ouviu falar de Leonardo da Vinci, né? Então, o cara ele se destaca em diversas áreas. O cara era muito inteligente, tá? O cara era engenheiro, cartógrafo, anatomista, botânico, arquiteto, pintor e escultor. Quanta coisa o cara fez, bicho. Olha só, na nosso próximo slide nós vamos ver algumas das invenções e algumas das obras de Leonardo da Vinci. E aqui, pessoal, nós vamos destacar algumas habilidades de Leonardo da Vinci. Então, o cara era pintor também, né, como nós falamos. Ele desenvolveu duas técnicas, que foi a técnica da perspectiva e do esfumado. Essa técnica da perspectiva, como nós podemos ver em uma das principais obras de Leonardo da Vinci, que é a Mona Lisa, a técnica da perspectiva era de
de mostrar profundidades diferentes dentro da pintura. E a técnica do esfumato era de trazer tonalidades diferentes dentro de uma mesma obra, como nós podemos observar na obra Mona Lisa. Além de pintor, o cara era anatomista. Ele foi o primeiro a dissecar e descrever o entupimento de uma artéria pelo acúmulo de gordura. Isso, inclusive, é feito pelos médicos cirurgiões até hoje. Tá? E ele foi o primeiro cara a fazer isso. Agora, por que ele estudava anatomia? Então, na obra renascentista, na arte renascentista, que isso aí vai ser um tema das nossas próximas aulas, os pintores tinham que ter conhecimentos técnicos em anatomia e matemática para a realização das suas obras, tanto de pintura quanto de escultura. Então, por isso que Leonardo da Vinci se aventurou na anatomia para justamente estudar o corpo humano, compreender o corpo humano, para poder realizar as suas obras de pintura e escultura. Além disso, o cara também era engenheiro e inventor, inclusive com destaque na engenharia civil e militar. Ele vai desenvolver uma técnica de fiar tecidos, que é essa que vocês estão vendo, tá? Guindastes também ele vai criar, e também vai criar um dos primeiros projetos de bicicleta, que inclusive nós temos bicicleta e até hoje. Muitas das invenções de Leonardo da Vinci só ficaram no papel por quê? Devido à falta de recursos para a construção dessas invenções. Ele também vai criar o projeto do escafandro, os tubos respiratórios para mergulho e as nadadeiras, as boias salva-vidas e também as projeções do submarino, que inclusive também nós temos até hoje. E também o cara criou muitas outras coisas. Então, só para nós entendermos aqui, já finalizando a nossa aula, o movimento humanista ele exaltava o que? A capacidade e a razão humana. E o maior expoente, né, o maior nome desse movimento humanista, e não só do movimento humanista, mas de todo o Renascimento, a gente não tem como fugir do Renascimento sem falar de Leonardo da Vinci, tá? Porque ele vai ser o principal nome de todo esse movimento artístico, cultural e científico que vai ocorrer nessa transição, que começa, né, nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna, e que muitos desses conhecimentos nós temos aí perpetuados até hoje. Tá? Vamos entender aqui um pouquinho desse nome, né, Renascimento. Ele traz uma série de transformações sociais, políticas, econômicas e culturais que vão ocorrer na Europa, tá? A partir do século XIV, tá? Nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Além disso, né, o movimento renascentista ele começa a questionar os valores medievais. Principalmente porque o homem renascentista ele começa a enxergar, e inclusive esse termo vai ser utilizado por muito tempo, só que esse termo ele não é mais utilizado, tá, no meio historiográfico, que é chamar a Idade Média de Idade das Trevas. Por quê? Dentro de um conceito filosófico, trevas seria o quê? A ausência de luz. Tá? Então, luz, no sentido filosófico, seria o quê? Conhecimento. Então, se tem ausência de luz, seria o quê? Ausência de conhecimento. Por que isso? Porque eles julgavam que durante a Idade Média havia ausência de conhecimento, falta de produção cultural, sendo também um período de pobreza, de violência e fanatismo religioso. Então, com isso, o que nós vamos ter? O homem moderno, o homem desse período moderno, tá? Na passagem da Idade Média, o que ele começa a fazer? Ele vai voltar lá na Idade Antiga, na cultura greco-romana, tá? Anulando totalmente a Idade Média. Então, por isso, é o nome Renascimento, que vem do termo renascer. Então, ou seja, é o renascimento da cultura clássica greco-romana, certo? Então, pessoal, uma das partes do Renascimento, nós vamos ter o Renascimento científico, que também era chamado de filosofia natural, uma filosofia da natureza, tá? Então, e essa filosofia natural, ela vai ser a formação da base da ciência moderna. E essa ciência moderna, ela vai se basear principalmente no método científico. E o método científico, ele parte de 3 princípios, que são o raciocínio, a utilização da razão, tá? Do pensamento racional,
da observação e também da experimentação. Você experimentar, fazer experiência para poder obter uma resposta através do raciocínio. Então, esse renascimento científico ele vai estar ligado justamente à formação, surgimento do método científico, que vai estar ligado a 3 pontos, que é o raciocínio, observação e experimentação. Então, pessoal, o movimento renascentista, ele começa principalmente, né, ele tem o seu início aí na Península Itálica, que é nesta região aqui, onde hoje, né, nós conhecemos como Itália. E olha só, e o movimento renascentista, ele começa principalmente em cidades mais urbanizadas, como Gênova, Veneza e Florença. Essas cidades aqui, ó, Veneza, Florença, nessa região norte da Península Itálica. E olha só, muitos dos artistas renascentistas da época vão ser financiados por famílias ricas. Inclusive a Igreja Católica também vai ser uma grande mecena. Então, nós vamos. O que é o mecenato? São pessoas que financiavam, né, patrocinavam com dinheiro os artistas para que desenvolvessem atividades artísticas, culturais e científicas naquele período. E a pessoa que se transformava em um mecena, uma pessoa que patrocinava um artista, eles buscavam ostentar fama e riqueza. Tá? Olha aí, eu estou patrocinando aquele artista, né? Eu estou patrocinando a Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, Donatello. Então isso era um sinal de ostentação, riqueza. Ah, eu tenho dinheiro, eu patrocino, né? A Basílica de Roma, por exemplo, a nave ela foi toda feita, por exemplo, por Michelangelo. A Igreja Católica ela financiava também vários artistas renascentistas para trazer essas novas ideias, né, para o cotidiano e também para as questões religiosas da Igreja. Então, pessoal, na arquitetura e na escultura italiana, ela vai destacar por ter características muito marcantes da cultura greco-romana. Então, os principais nomes da arquitetura italiana, nós vamos ter Filippo Brunelleschi, Donato Bramante, Leon Albert e Andrea Palladio. E as principais características da arquitetura romana, né, na arquitetura renascentista, nós vamos ter a questão da simetria, da conformidade e a preferência pela planta no centro, tá? Como nós podemos observar aqui, tá? Nesta imagem, tá? Desculpa aí a linha torta, que eu tentei fazer um círculo, tá? E como também nós podemos observar nesta imagem aqui, ó, é uma das representações da arquitetura italiana. Já na escultura, nós vamos ter nomes como Guibert, Donatello e Michelangelo. Tá? E as características da escultura renascentista, na obra ao lado, vocês podem observar a Pietà, que é a obra de Michelangelo, representa, né, a questão da arte individual, né, independente, né, da arquitetura, a harmonia com o local e também o realismo. Por isso que muitos artistas renascentistas vão estudar anatomia e matemática justamente para poder chegar o mais próximo possível da realidade, principalmente no que diz respeito à escultura e pintura, a retratação de seres humanos. Então, como nós podemos observar na pintura aí na escultura de Michelangelo, tá? Como se fossem, né, duas pessoas que tivesse quem olhasse de longe parecia duas pessoas. Então, olha só, então é justamente essa questão, tá? A diferença da escultura medieval para a escultura renascentista, esse realismo, essa harmonia, tá? Que é representado nesse modelo artístico. Então, pessoal, o movimento renascentista também vai ter uma grande influência na música, tá? Porque durante a Idade Média, as músicas, né, e as letras das músicas tinham uma grande influência religiosa. Lembrando, né, que a Igreja Católica ela dominava culturalmente e a questão ideológica durante toda a Idade Média. Então, na Idade Moderna, nós vamos ter a composição de músicas não religiosas, ou seja, músicas profanas, músicas laicas, ou seja, que não têm uma ligação religiosa. E nesse período nós vamos ter também a introdução da técnica da polifonia, que é a unificação harmônica de vozes e instrumentos. E seguindo essa linha da polifonia, nós vamos ter um madrigal, que é a composição
não religiosa para coral com versos em linguagem popular, tá? E Giovanni Palestrina ele vai ser o principal nome dessa música renascentista, desse estilo de música renascentista. E olha só, vamos ouvir um exemplo de música polifônica, que é essa unificação de harmonia de vozes e instrumentos, uma música bem conhecida da galera que ultimamente tem utilizado muito nas redes sociais. Escuta aí. Então, pessoal, beleza? Isso aí é um tipo de música. Ó, a música saiu de novo. Tá? Então, isso aí é um tipo de música polifônica que tem essa unificação harmônica de vozes e instrumentos. Tá certo? Vamos para o próximo slide. E na literatura, tá? Nós temos aí grandes nomes aí da literatura renascentista italiana, que são Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio e Dante Alighieri, tá? Francesco Petrarca ele vai escrever a obra Cancioneiro, tá? Enquanto que Giovanni Boccaccio vai estar ligado à obra Decameron. E Dante Alighieri é uma das obras mais famosas, que é a Divina Comédia. Então, todas essas obras elas não têm uma ligação religiosa, porque elas tratam de temas do cotidiano das pessoas, tá? Paixões, os sentimentos humanos, a inveja, tudo isso, tá? Então, todas essas questões humanas vão ser retratadas nessas obras, além da questão da poesia, do amor, tudo isso, beleza? Então, vamos para o próximo slide. Então, na pintura, a pintura renascentista ela vai ter uma grande diferença, né, da pintura medieval, tá? Porque, se nós vamos ver mais adiante, tá? Os principais nomes da pintura renascentista italiana, nós vamos ter aí Giotto, Masaccio, tá? Botticelli, Michelangelo, que além de um grande escultor, também era um grande pintor, inclusive a Capela Sistina, tá? Na Basílica de São Pedro, foi toda ele que fez, tá? E tá lá até hoje. Nós vamos ter Rafael e Tiziano. Essas três primeiras obras aqui, essas três obras que nós estamos vendo, essa primeira aqui é a de Giotto, a segunda é a de Masaccio e essa aqui de Vênus é de Botticelli, tá certo? Então, e as principais características dessa principal diferença, nós vamos aqui, tá? Na pintura, a diferença da pintura medieval e a pintura renascentista é que na pintura medieval predominavam, né, os temas religiosos. Podemos perceber que essas duas pinturas, elas retratam a mesma coisa, no período medieval e no período renascentista. Essa pintura é chamada as Três Graças. Então, se nós vamos olhar as Três Graças no período medieval, nós podemos perceber o quê? A representação da figura plana, da figura humana, desculpa, procurava se esconder a forma do corpo, tá? Por questão religiosa, igual, né, tem umas igrejas mais tradicionais, conservadoras, as mulheres têm que esconder a forma do corpo, aquela coisa toda, né? E eram representações planas, que não tinha equilíbrio, não tinha proporção, não tinha simetria, como assim, um pé maior que o outro, não tinha um realismo da altura, nada disso. Agora, na pintura renascentista, nós temos aí a figura humana, ela passa a ser valorizada, porque com o estudo da anatomia e a utilização da matemática, foi utilizado na arte para garantir a fidelidade da forma representada, além de trazer o quê? A questão do equilíbrio, da proporção, simetria, da conformidade, o realismo, tudo isso vai estar estampado, né? Vai estar inserido na pintura renascentista, beleza? Então, pessoal, nós estamos chegando ao fim de mais uma aula. Tá? Espero que você tenha entendido. Então, pessoal, nós vamos ter essa expansão renascentista, né, que a partir do século XV o movimento ele começa a se expandir para outras regiões, para fora da Península Itálica. Essa tendência renascentista vai influenciar na arte, na cultura, literatura e ciência em outras regiões da Europa, como nós podemos observar aqui no mapa. Olha só, essas zonas de dinamismo cultural, essas regiões em amarelo,
tá? Os pontos em azul são pontos de produção artística, tá? Essas áreas em vermelho, aqui nós podemos perceber que está em toda a Europa, são centros do humanismo, e as áreas verdes são centros de imprensa. Então, nós podemos perceber que o movimento renascentista, ele alcança, né, ele vai se expandir para fora da Península Itálica, que é essa região aqui, tá? Essa região aqui é a Península Itálica, e ela vai se expandir aí para outras regiões, tá? Da Europa, tá certo? Então, a nossa aula nós vamos mostrar como foi, né, um breve resumo de como foi esse movimento renascentista em várias regiões da Europa. Então, pessoal, nós vamos ter o Renascimento na Alemanha, né, entre os séculos XV e XVI, e o povo alemão, né, quando começa esse movimento renascentista, essa nova organização de ideias, ainda estava impactado com a reforma religiosa liderada por Lutero. Tá? Esse sujeito aqui que vai promover a reforma religiosa, onde vai ter um rompimento dentro do cristianismo, mas só que isso aí é um assunto aí para a nossa próxima aula. Então, no Renascimento alemão, vai haver uma grande influência renascentista, né, que surge na Itália, na Península Itálica, na produção artística alemã, tá? Principalmente os principais artistas, né? Nós vamos ter Albrecht Dürer, tá? Essa obra aqui de Albrecht Dürer, tá? É Autorretrato com Luvas. Então, podemos perceber os vários traços, né, renascentistas na obra, tá? Então, nós vamos ter uma incorporação aqui dos traços renascentistas, tá? Com elementos aí da cultura germânica. Nós vamos ter Hans Holbein, o jovem, tá? Porque, claro, obviamente, é isso mesmo que você está pensando. Porque tinha o Hans Holbein, o velho, então nós tínhamos o Hans Holbein, o jovem, tá? Esse quadro aqui é Autorretrato de Ana Cleves, tá? É uma obra renascentista. Então nós podemos perceber que os traços renascentistas, como a simetria, a proporção, realismo das obras, então vai ter essa influência do renascentismo italiano nas obras germânicas, né, da região da Alemanha. Além da pintura, nós vamos ter também a arquitetura, e o principal nome daí da arquitetura alemã, nesse período de expansão renascentista, vai ser de Elias Hohl. Tá? Essa construção arquitetônica hoje é a atual sede da prefeitura da cidade de Augsburg, na Alemanha, e ela foi construída no século XVII por Elias Hohl. Então, pessoal, já no Renascimento, na França, entre os séculos XV e XVI, nós vamos ter a importante atuação dos mecenas, tá? Lembrando que os mecenas são pessoas ricas que vão financiar artistas, tá? Para a promoção de ideias renascentistas. E esse período do Renascimento, né, na França, nós vamos ter um período de renovação das ideias, onde, né, nas obras literárias defendia uma postura cética. Mas o que é ser uma pessoa cética? Então, ser uma pessoa cética é uma pessoa que duvida, que não acredita, tá? Então, a defesa de uma postura de criticar, de questionar, ou até mesmo de não acreditar nos dogmas e das verdades absolutas. Lembrando que ainda essa transição de idade média para a idade moderna, nós vamos ter a presença de muitos dogmas da igreja. Então, a defesa do questionamento desses dogmas e das verdades absolutas defendidas principalmente pela igreja. E os principais artistas literários, vamos ter Michel Montaigne, com a obra Ensaios. Tá? Olha só, por exemplo, a ideia filosófica de Michel Montaigne na sua obra Ensaios. É grande bobagem prolongar e antecipar, como todos fazem, as mazelas humanas. Prefiro ser velho menos tempo do que ser velho antes de sê-lo. Então, essa ideia filosófica certas regiões da França vão formar núcleos humanistas de filosofia. Tá? Além de Michel Montaigne, nós vamos ter François Rabelais, com a obra A Vida de Gargantua e de Pantagruel. Essa obra, inclusive, por trazer uma linguagem muito vulgar, ele foi censurado pela igreja,
tá? Aqui temos um dos versos, a ignorância, acho que todo mundo já ouviu esse verso, a ignorância é a mãe de todos os males, tá? Essa frase de François Rabelais, ela está descrita nessa obra, né? A Vida de Gargantua e de Pantagruel. É claro que tem outras coisas que eu não podia colocar aqui, né, nessa videoaula, mas de uma linguagem muito vulgar, que, como eu falei, a própria Igreja Católica ela vai censurar a obra de François Rabelais. Já em Portugal, entre os séculos XV e XVI, também nós vamos ter a expansão renascentista. E essa expansão renascentista ela vai ser refletida no sucesso das grandes navegações. As grandes navegações portuguesas, tá? Que chegaram ao continente africano, Ásia e, consequentemente, também a América. Tá? Então, a obra renascentista portuguesa ela vai refletir esse sucesso aí das grandes navegações. Além disso, o Renascimento português ele vai ter uma influência, ele vai sofrer uma influência, né, de centros comerciais e culturais da Península Itálica e também o contato de civilizações, né, o contato cultural com as civilizações do Oriente e da África que vão acabar incorporando essa arte portuguesa. Na obra literária, o principal nome desse período, nós vamos ter Luís Vaz de Camões, com a obra Os Lusíadas, tá? Que são versos poéticos relatando as aventuras, né, os feitos marítimos de Vasco Fernandes Coutinho, em forma aí de poesia. Já na arquitetura, nós vamos ter o predomínio do estilo manuelito, um estilo próprio. Por que manuelito? Porque esse estilo ele surge durante o governo de Dom Manuel I, que era o rei de Portugal na época. Os principais nomes da arquitetura portuguesa, nós vamos ter Francisco de Arruda, tá? Esse modelo arquitetônico aqui, que é o Mosteiro dos Jerônimos, tá? Foi elaborado por ele. E também nós vamos ter o Diogo de Torralva, que vai elaborar aí a Torre de Belém, em Portugal. São obras aí arquitetônicas que se encontram em Portugal até hoje. Então, pessoal, já na Espanha, tá? Entre os séculos XV e XVI, o Renascimento espanhol ele também vai surgir quase que simultaneamente ao Renascimento português, porque vai estar no mesmo contexto das grandes navegações. E essa produção artística, né, de pinturas e esculturas, ela vai ter um forte teor religioso, tá? Na pintura, nós vamos ter o destaque aí da época para El Greco, tá? Essa obra aqui é o espólio, tá? Então, nós podemos perceber aqui o forte teor religioso. Já na literatura, tá? Nós vamos ter aí a atuação, né, importante atuação de Miguel de Cervantes, tá? Com a obra Dom Quixote. A obra Dom Quixote, ela na verdade, vai contar histórias, né, de um nobre que se achava um cavaleiro. E nas aventuras procurava criticar a sociedade espanhola, que na verdade ele era considerada atrasada e feudal. Então a obra ela procurava criticar a sociedade espanhola da época, tá? As aventuras, os romances de Miguel de Cervantes no decorrer das suas aventuras. Aí na obra, né, Dom Quixote, aí nessa imagem de escultura que vocês podem observar, é uma retratação, né, da obra literária Dom Quixote e o seu companheiro, né, Sancho Panza. Beleza? Então, já na Inglaterra, tá? Nós vamos ter entre os séculos 16 e 17, tá? O Renascimento inglês, que vai contextualizar com um período de grande prosperidade econômica por causa da intensa atividade comercial e também da exploração das colônias na América. Lembrando que no século 17, a Inglaterra iniciou sua colonização, onde hoje nós conhecemos como Estados Unidos. Então, na música, nós vamos ter o destaque de William Byrd, tá? Lembra da polifonia que nós vimos na última aula? Né? Então, vai destacar com letras como Ave Verum Corpus e Missa para Quatro Vozes. Tá? Então, essa produção musical vai ter esse destaque de William Byrd. E na literatura, tá? O principal nome que nós vamos ter aqui é de William Shakespeare. O William Shakespeare, de repente, seja o maior dramaturgo conhecido, tá? De todos os tempos. Ele vai trazer obras como Romeu e Julieta, tá? Que no decorrer dos anos virou várias peças de teatro até hoje, filme, novela, literatura, enfim, várias obras, tá? E também a obra Hamlet,
tá? A famosa frase ser ou não ser, eis a questão, tá? Então, todas essas obras renascentistas em diferentes lugares da Europa, ela vai ter, como já foi dito, vai ter o princípio, né, o seu ponto inicial, o Renascimento italiano, tá? E dali vai para outras regiões. Então, todas essas obras, ela tem o que é a questão, a forte influência das ideias humanistas, né, principalmente do antropocentrismo, igual ao ser ou não ser. Eis a questão. A discussão, ela vai muito além disso, porque viver ou morrer, tá? Então, é uma discussão filosófica muito complexa, tá? Que vai muito além dessa simples frase. Então, pessoal, já no Renascimento, tá? Na região do Flandres, entre os séculos 14 e 15, essa região... Ah, só uma coisa. Essa região do Flandres, ela faz referência à região do chamado Países Baixos, onde hoje nós conhecemos como Holanda. Então, essa região, o período renascentista, né, nessa região, ela vai contextualizar com o período de expansão comercial. E percebam que pela datação, século 14 e 15, ele vai ser praticamente que paralelo ao Renascimento que vai estar ocorrendo na Península Itálica. E olha só, o Renascimento nessa região vai influenciar na literatura, na filosofia e também nas artes plásticas, inclusive com a criação da tinta óleo. Essa tinta óleo, além de trazer mais luminosidade às pinturas, ela demorava mais tempo para secar, então dava tempo do artista fazer certos ajustes nas pinturas. Então, na pintura, ainda vamos ter o destaque para Jan van Eyck, tá? Com a obra Adoração ao Cordeiro Místico. Na obra, nessa região do Flandres, tinha uma característica de misturar o santo e profano, né? Ou seja, misturar questões ligadas religiosas com a questão não religiosa. Então, nessa obra aí de Jan van Eyck, nós vamos ter a chamada Adoração ao Cordeiro Místico. Nós vamos ter Hieronymus Bosch com a obra A Tentação de Santo Antônio, que é essa aqui, e também Pieter Bruegel, que geralmente ele é um dos principais nomes, né? Um principal nome da pintura nessa região do Flandres, com a obra A Torre de Babel. Beleza? Então, pessoal, agora nós vamos trazer essa ideia, né, do movimento renascentista, nós já estamos falando de arte, de cultura, né? Enfim, o acesso à arte, né, trazendo isso para os nossos dias, o acesso à arte é um direito humano previsto, né, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que foi elaborado lá em 1948. Nessa declaração prevê o seguinte, que toda pessoa tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de desfrutar das artes e também de participar do processo científico e de seus benefícios. No Brasil, essa responsabilidade do acesso à cultura e à arte é uma responsabilidade do governo, tá? Mas só que o governo, né, ele acaba não dando conta de promover esse acesso à arte e à cultura a todo mundo. Então, numa tentativa de evitar os nossos jovens de ter acesso às drogas, de entrar no mundo do crime, tudo isso, nós temos a criação, né, existe o trabalho das ONGs que, como forma de tentar amenizar esses problemas, possibilitam, né, principalmente em regiões carentes, o acesso à cultura e à manifestação artística, tá? Em várias localidades, em várias cidades e bairros, nós temos a atuação de ONGs que procuram, né, trazer esse acesso à cultura e à arte a jovens e adolescentes com risco social, ou seja, com um risco iminente de entrar, né, no mundo das drogas e no mundo do crime. Tá certo? Então, como nós podemos ver nas imagens, o trabalho de algumas ONGs que buscam, né, facilitar esse acesso à arte e à cultura a pessoas jovens e adolescentes carentes e que sofrem desse risco social. Beleza? Então, pessoal, nós chegamos aí, né, ao fim da nossa saga de 3 aulas, né, sobre o movimento humanista e renascentista. Então, espero que você tenha gostado das nossas aulas e que você possa ter aprendido o conteúdo, tá? Levar essas discussões, trazer isso aí para a atualidade,
tá certo? Então, não deixe de se inscrever no nosso canal, curta os nossos vídeos, as nossas aulas, para ir para a promoção do nosso conteúdo. Indique também para os seus amigos, seus colegas, que também estão nesse período aí difícil e que precisam estudar, tá certo? A educação, afinal de contas, ela não parou. Então, meus amigos, meus queridos alunos, só digo a vocês, até a próxima!